São nós aqui com o companheiro Arthur, com o companheiro Wagner, que vão apimentar essa discussão acerca da educação hoje no nosso país. Com o companheiro Arthur, qual a sua visão como educador acerca da educação hoje no nosso país? Qual a sua opinião? Não, eu penso, assim como a nossa equipe, que a educação, por ser esse eixo norteador, esse alicerce principal para alcançarmos desenvolvimento e progresso, é claro que, dentro da nossa leitura, né, do que a gente entende, a educação é esse agente, né, motivador, vai ser essa válvula que vai funcionar o nosso progresso. Mas entender hoje a educação, a gente tem que entender como era o passado, né, como a educação, como se construía a educação nesse país. Né. A educação, até o século XVIII, século XIX, era só para 30% da população, e 30% nós já sabemos qual é. Né? E quem foi o grupo social que lutou para que nós, no caso, a grande maioria, passasse a ter educação, né? Foram o quê? Foram os sindicalistas, mas isso foi bem os imigrantes, né? No nosso país, eles que foram com as lutas deles, com os processos que acabaram trazendo essa educação. E que aí os outros pobres e tal, os negros e toda a galera que ficou, todo o grupo que ficou, que acabou incorporando aí nesse processo. Então hoje, passando por período militar e a municipalização agora da educação, a gente acaba vendo que esse não é o objetivo, né? Não é o carro-chefe do nosso governo atualmente, que não foi desse governo e que não foi dos outros governos. Então a questão principal é a municipalização, porque como dar, algo que já foi até discutido com nós na sala, como dar a prefeitura, que no caso tem a menor renda nessa questão de investimento, mudar o município, né? Que no caso, dentro dessas esferas, né, federal, estadual, municipal, o que tem menos recursos, justamente o ensino de base, que é o que mais falta aqui. Quando nós pegamos o ensino médio, os produtos que vêm das outras escolas, a gente vê que a deficiência é tremenda. Então, como passar a construir, entender progresso? Da mesma forma que como nós havíamos discutido aqui na construção do nosso trabalho, um país como a Coreia do Sul, na década de 70, olhava para o Brasil com uma certa ideia, o Brasil que crescia já estava no crescimento acelerado, na área de luz. Hoje, que o nosso próprio presidente declarou hoje que daqui a 5, 6 anos, entre 2016 a 2020, seremos a quinta potência. Proposta de governo, porque eu acho importantíssimo discutirmos formas de governo no contexto da educação. Por quê? Como implantarmos uma educação de qualidade se não tivermos governos que tenham essa predisposição a estabelecer essa educação de qualidade? Porque a quem interessa de fato essa educação? Será que aqueles que almejam controlar este país, né? O país agora do pré-sal, o país do biodiesel, como? A quem interessa a esses grandes líderes uma população de fato educada. E quando falo em educação ampla, não somente aquela educação formal. É preciso construirmos um país com educação que forme o indivíduo como um todo, né? Como um cidadão antes de tudo. Então, nesse aspecto, eu gostaria de levantar que é preciso que a população se faça presente, como está previsto na nossa forma de governo, que é uma democracia. Uma democracia, ela não funciona apenas, o cidadão não participa apenas a partir do voto. Não, existem os conselhos de classe, as associações e os movimentos populares. A população, assim como bem disse o nosso colega Arthur, precisa, como no passado, que se agregou à luta dos nossos imigrantes, que depois se agrega à luta dos sindicalistas. Este é o momento de toda a população se unir nesta luta pela educação. Não deixar que essa seja a luta de um candidato, mas essa precisa ser a luta de toda uma nação. Precisamos lutar por uma educação de qualidade, porque se alguém interessa de fato essa educação, é a população brasileira, e não é um governante apenas, e sim a toda a população. Atrás, teve um congresso que foi oferecido pelos professores
nova lei que obriga, né, as escolas a utilizarem dentro do nosso programa, dentro do nosso plano de aula, a interferência, né, do negro, do índio, né, na construção, né, da formação do nosso país. Né. E andando pelo Colégio Central, me deu curiosidade, que eu vi aquelas fotos formativas, né, de inauguração e de reforma, e vi que houve um tempo no Colégio Central em que Anísio Teixeira era diretor e que Aristides Maltês era um secretário geral. Eu peguei e pensei, nossa, que colégio é esse? Né? Então, o mais engraçado é, tomando como exemplo, já que você me disse que falta força política e falta mesmo, e trazendo para a realidade do nosso estado, o Rio Grande do Sul adotou o método Anísio Teixeira há mais de 30 anos, hoje é referência. Tanto que semana passada, passou no jornal hoje, os alunos que obtêm as maiores notas, né, no Brasil, em escola pública, são do sul do Rio Grande do Sul. E esse mesmo método é adotado pelo Estado do Rio de Janeiro, que obteve notas de exames nacionais aí que o governo federal, o plano diretor do desenvolvimento, faz. Então, como é que o nosso Estado, terra natal do Anísio, aonde ele fez, né, baseado, ele construiu esse projeto, esse plano de ensino baseado nas vivências dele é aqui na Bahia, né? O Estado desse pensador, desse realizador, não adotou o próprio projeto, né, do seu filho maior, se for para fazer essa comparação nessa área de educação. Então, realmente, essa questão da força política e essas implementações de governo que nunca dão seguimento do que o outro governo fez, o que foi de extrema importância em algumas áreas, então eles tendem o que? A banir aquilo e tentar construir uma nova forma, então isso atrapalha essa nossa compreensão. Você toma como exemplo a questão dos tigres asiáticos, que tiveram um grande progresso, porque entenderam que era educação o fator principal. Se tomarmos como caso hoje, né, vários países na Europa, como no caso a própria França, todo o ensino é gratuito. Um amigo nosso que fez intercâmbio militar, ele ficou abismado. Né? Um menino de 7 anos já passava na rua e via, olha tio, é essa universidade aí que você. Desde que eu me formar é pra lá que no Brasil isso não tem que passar por um doloroso, cansativo, estressante vestibular. Os quadros técnicos do nosso país não são preenchidos justamente por não haver essa base teórica em muitos casos. Então, o que a equipe hoje tem para concluir, entendeu? É justamente isso. Que sem educação, e parece chato às vezes, né? A gente ficar sempre insistindo. Educação, mas é isso, esse é o X da questão. Por sabermos tanto a fórmula, então por que essa fórmula não é aplicada de uma maneira mais efetiva, de uma forma mais que agregasse realmente as nossas realidades, que os nossos projetos políticos, pedagógicos fossem feitos justamente visando a comunidade. Acho que o aluno ele precisa se ver na escola, ele precisa ser reconhecido não só na escola, mas em todo o conjunto, a comunidade precisa participar. E é daí, sim, eu entendo que é dessa forma que nós vamos ser alcançados e chegarmos sim à quinta, à terceira, e vigorar entre as principais economias desse país. Finalizando a minha participação, eu gostaria só de registrar a importância de cada cidadão se perguntar a quem de fato interessa essa educação de qualidade. Acho isso de fundamental importância neste processo, essa consciência de que essa educação de qualidade interessa em especial a cada um dos cidadãos. E se entendendo isso, devemos lutar por ela, assim como lutamos pelo nosso emprego, assim como lutamos para trazer o pão de cada dia à nossa mesa, devemos lutar sim por uma educação de qualidade, por professores preparados, com bons salários na sala de aula, para educar os nossos filhos. Então finalizamos essa parte aqui, agradeço a participação do nosso companheiro Wagner, e esperamos que esse documentário esclareça um pouco o nosso ponto de vista acerca de educação como uma ferramenta de um desenvolvimento econômico, de um posterior progresso.